Olá a todos, mais uma vez estamos aqui, caminhando já para o final da aula 3. Nós estamos na parte 6, nós estamos estudando o livro Mergulhando na Adoração e nós estamos abordando esse tema, o Ministério de Louvor e a sua função e a anatomia. A anatomia do Ministério de Louvor. É altamente recomendável que cada instrumentista, backing, vocal, líder de louvor, estude mais profundamente teoria musical. Incorporando conhecimento é importante para o bom desenvolvimento do seu ministério. Eu sou pastor, mas eu não fui pastor apenas pelos meus frutos, porque é os frutos que diz quem você é. Mas eu tive que ter uma preparação, eu fiz seminário interno, eu sou pós-graduado em ciência da religião, eu tive que estudar, porque isso é importante. Na questão da música, eu também estudei por 5 anos música no Basileu França, aqui em Goiânia, onde forma música. Foi muito bom para aprender algumas coisas de teoria. Toco violão, mas não tão bem quanto os demais que andam ao meu redor. Mas eu tive que estudar para poder ter uma linguagem técnica com aquelas pessoas que estudam. O estudo é importante. E se você tem um chamado musical, é estritamente necessário que você estude profundamente o seu instrumento. Eu comecei estudando violão, passei por violão clássico, depois violão popular. Demandava muito tempo. O que eu tive que aprender? Eu passei a usar a minha voz e passei a fazer aula de canto. Foi muito bom. Aprendemos a usar o diafragma, aprendemos a usar a voz adequadamente. Mas veja bem, eu tinha um problema muito sério. Ainda tem. Qual? Ritmo. Eu sou inimigo do ritmo. Mas, se você estuda, você consegue vencer essa dificuldade. Então, aqui é um desafio. Estude o seu instrumento para que você possa desenvolver bem, tanger bem o seu instrumento. E isso, com certeza, aliado com a técnica, com a unção, gera um ambiente, gera uma atmosfera de cura, de sinais, de harmonia no ambiente. Então, a anatomia do ministério de louvor. Deixe-me falar do líder de louvor. O líder de louvor é a pessoa designada para conduzir e direcionar a ministração como um todo. Não estou falando do líder apenas do louvor, mas eu estou falando do líder ministro naquele dia, naquela ministração. Vamos supor que a pessoa X, ela está ministrando louvor naquele dia. A autoridade daquele líder, ela se expande a todo do louvor. É lógico que ela pode parar para ouvir, nós estamos estudando sobre isso. Ouvir uma música sugerida pelo guitarrista, ouvir uma música pedida pelo baixista, podemos ouvir, mas a maioria dos líderes, quando ela sabe que naquele final de semana ela é o líder de louvor, ela consagra, ela busca, ela começa a desenhar o que vai fazer naquele final de semana. E quando ela chega no ensaio, ela começa a colocar aquilo. Se não há uma harmonia, começa a trazer peso. E é isso que o inimigo quer. Trazer peso, trazer discórdia. Mas veja bem, o líder de louvor é a pessoa designada para conduzir e direcionar a ministração como um todo. Ela sabe a hora que vai parar, ela sabe a hora que vai entrar, ela sabe o que vai ministrar. Deixa eu dizer, esse final de semana é você, no outro é uma outra pessoa. Mas isso não impede também de tapar os nossos ouvidos para não ouvir sugestões.
Mas uma regra simples, uma coisa que eu aprendi com a nossa liderança. Quando você começa a trazer algumas regras, começa a ter um ambiente que favorece mais do que algo que não esteja organizado. A regra serve para organizar. E quando há uma organização, o mover é muito mais rápido, tá? Outra coisa do líder. Esse líder é a figura, a autoridade máxima sobre a equipe. A autoridade máxima sobre a equipe de louvor, hoje na nossa igreja, hoje, é minha e do Eduardo. Mas a liderança máxima sobre nós é do bispo Jonatas. Ele já sentou conosco e disse, assim que eu vejo, assim que eu imagino, e nós podemos caminhar aqui. Essa direção, às vezes, mexe com aquela estrutura que nós adquirimos por muitos anos. Mas como nós estamos aprendendo sobre autoridade e submissão, rapidamente nós buscamos isso no Espírito e conseguimos organizar aquilo que a liderança tem direcionado em Deus para nós. O meu coração, o coração do Eduardo, rapidamente se volta para a direção da nossa liderança, porque ele é o líder máximo. O líder, ele tem a função de passar essa direção. O líder não apenas traz a direção espiritual. O líder, ele também traz a direção natural. Ele também tenta organizar algo para o fluir do Espírito. Tem vezes que o Espírito Santo, tem vezes não, uma boa parte das nossas ministrações, o Espírito vem e bagunça aquilo que está organizado. Mas toda a equipe estava andando naquilo que já está organizado. E quando o líder do louvor daquele dia, ele também é a autoridade máxima sobre a equipe. Quantas vezes eu já estava no back e quem estava ministrando era uma outra pessoa. E naquele momento, ela chega por autoridade, por submissão e pergunta, Pastor Maurílio, o que deve ser feito? Sabe qual a minha resposta para essas pessoas? Eu digo, faça o que está no teu coração. Porque ela é líder, naquele momento, sobre mim. E não tem problema nenhum sobre isso. Sabe por quê, querido? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Às vezes, pessoas que têm dificuldade em submeter a uma outra pessoa, é porque ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus. Irmãos, já passou dessa época de dizer que eu sou líder, tem que me ouvir, tem que me obedecer. Irmãos, eu aprendi, e é tão gostoso submeter a pessoas que sabem menos do que você. Isso sim é submissão. É submeter a quem sabe menos do que você. Mas eu tenho um princípio comigo. Aquela pessoa, ela é mais do que eu. Eu reconheço a autoridade dela maior do que a minha. E com isso, querido, o andamento do processo da glória do Senhor tem fluído muito mais. Quem está ministrando louvor, naquele momento, está sobre todos nós. Olha que coisa interessante, nós temos a prática às vezes de colocar 4 ministros. Eu canto a primeira música, eu ministro a primeira música. Naquele momento, toda a autoridade está sobre mim. Mas na segunda música, já é uma outra pessoa. O que eu faço nesse momento? Eu recuo, aquela pessoa assume. E toda a autoridade, naquele momento da equipe, é ela. A equipe não olha mais para mim, esperando uma direção minha. A equipe olha para aquele ministro. E deixa eu dizer algo. Nós temos aprendido que durante a ministração, a unção de Deus vem e outros são levantados. Sabe o que eu tenho ensinado? E eu tenho desejado na equipe, e tem acontecido, que o guitarrista levanta a mão e diz, eu vou bater o pênalti agora. E que ele faça o solo. Sabe, naquele momento, na condução do louvor e adoração, já está sobre o guitarrista. Toda a equipe se submete a ele. Por quê? Porque ele levantou a mão, dizendo, eu quero ministrar. Irmãos, nós aprendemos a respeitar.
um vocal chega, estou ministrando, e fala, pastor Maurílio, eu tive uma direção. Aquela pessoa vai e começa a ministrar. E queridos, e se ela fizer errado? O que fazer naquele momento? Nesse momento, querido, eu alegro meu coração. Por quê? Porque aquela pessoa está aprendendo. E depois nós sentamos e ensinamos. Olha, você errou nisso, nisso, nisso. Com amor, com alegria. E sabe o que acontece? Na próxima vez que ela faz de forma esplêndida, porque ela entendeu alguns princípios. E é assim, querido, mas o líder é a autoridade máxima sobre a equipe. Estou falando do geral, mas também estou falando do momento da administração. Ok? No caso de um ministério funcionar com escala, naquele dia, ele é a pessoa primariamente responsável. É isso que eu acabei de falar. Somos os líderes. Mas naquele final de semana, a liderança está sobre uma outra pessoa que vai estar conduzindo. Ele é o responsável por escolher a sequência das músicas, o líder do louvor. Eu tenho uma prática comigo, porque eu sou ministro de louvor, mas preciso de canções que aquela canção não fica bom na minha voz. Mas o que acontece? Eu peço outra pessoa para cantar aquela canção. Naquele momento, ela é o líder daquela ministração. Eu preciso daquela pessoa para cantar. Então ela passa a ser responsável por escolher aquela canção. Eu digo, escuta, eu preciso de uma canção que fala sobre isso. A pessoa dá a sugestão daquela música e aquela música não fica bom no meu tom. Pois eu digo, você canta e ministra essa canção. Não tem problema nenhum sobre isso. Mas deixa eu dizer, o líder do louvor é ele que determina a música que está sendo escalada. Eu era o líder daquele momento. Eu coloquei uma música que não encaixava na minha voz, mas eu coloquei por uma direção de Deus, por uma direção do meu coração, e aquela pessoa canta. Quando não há harmonia na escala, querido, ou se todo mundo da equipe quer trazer a música A, B, C, D, E, F, G, não vamos chegar a nenhum momento. Mas quando nós estamos no mesmo espírito, as canções que vão chegando, as canções que serão ministradas, ela já vai estar no coração de todos. Agora, o líder também que não sabe ouvir, nós estudamos isso na aula passada, vai também gerar um problema, mas nós aprendemos a ouvir o próximo. E por que não colocar aquela canção? Mas o princípio da organização é que o líder de louvor é responsável pela sequência das músicas. Outra questão, outro requisito do líder de louvor, ele é o responsável pela condução da administração daquele momento. Ele administra aquele momento. Por quê, querido? Porque ele já está cheio daquele momento. O líder tem a incumbência de passar o que está no coração para a equipe de louvor. E a equipe de louvor, como um todo, passar para a igreja. Olha que confusão. Se o líder de louvor não consegue transmitir o que ele deseja para a equipe, jamais a igreja vai receber. Mas se o líder de louvor chega no ensaio e tenta transmitir, e se há uma resistência do coração da equipe, com certeza a glória de Deus não virá. E o responsável por isso é a equipe de louvor e adoração. Por isso nós temos o princípio de ouvir, de respeitar a liderança, de respeitar a autoridade. Nós vamos ter êxito. Quantas vezes eu já cheguei para ministrar o louvor no ensaio, para a gente passar as canções e querer algo que os músicos dizem, olha pastor, esse andamento não fica bom, não tem como sair daqui e passar para cá. Mas a ideia, eles conseguem captar e conseguem passar aquilo que está no meu coração. Por quê? Porque eles são técnicos da música com instrumento. Foi assim, perfeito, é isso que eu queria.
Mas se eu não sei ouvir, e se eles não sabem entender, sabe o que acontece? Não há harmonia. O que vai acontecendo? No culto, a glória de Deus não virá. Por isso que nós estamos estudando esses princípios. Saber ouvir, saber respeitar, e nós vamos conseguir ter êxito. Agora, querido, eu quero terminar essa aula falando dos vocalistas, dos back vocals. São as pessoas que ajudam o líder de louvor na parte vocal, podendo, em momentos definidos anteriormente, ter arranjos próprios que enriquecem a música. Isso aqui é muito importante. Eu sou um que verdadeiramente preciso dos vocais funcionando comigo. E quando isso está em harmonia, a glória de Deus vem. O ideal é trabalharmos com a polifonia, ou a divisão em vozes, que funciona basicamente assim. As mulheres são divididas em soprano, que são notas mais agudas, e contralto, notas mais graves. E os homens são todos colocados como tenor, porque não há um costume de trabalhar com os homens no baixo ou no barítono, a não ser em algumas canções especiais. Essa foi mais uma aula, espero que o Espírito atinja seu coração. Jesus te abençoe. Paz.